Se você quiser agradar o seu Flávio, você pode usar o microfone, ou se preferir esse aqui. Tá bom, acho que tá bom. Queridos amigos, queridas amigas, caros irmãos e irmãs, é uma alegria poder retornar a Caçapava, cidade esta que temos vindo com uma certa frequência ao longo de anos, atendendo convites das casas espíritas co-irmãs, né? Mas ao adentrar hoje o Centro Espírita A Fé pela Razão, aqui na Ladeira São José 39, e fica fácil guardar esse endereço, né, que a gente tem na memória de muito tempo, não dá para escapar às memórias afetivas, né? Eu me lembro que numa das primeiras vezes que eu vim ao Fé pela Razão, na época da mocidade, mas já fazendo palestra espírita, aqueles companheiros que aqui estavam já há mais tempo me perguntaram sobre Dona Marciana Ferreira, que era uma companheira de Cachoeira Paulista, da União Espírita Cachoeirense, e que fazia palestras na região, né? Mas ela, já com a idade avançada, à época, já não estava saindo mais, né? Mas eu me lembro, e me lembrei hoje, mais uma vez, de companheiros perguntando, né? E Dona Marciana, como vai? Faz palestra ainda? Ainda está encarnada? Isso me traz, né, esta memória e, ao mesmo tempo, a projeção de que dia chegará e que outros, ocupando a tribuna espírita e possivelmente de Cachoeira Paulista, estejam alguns a perguntar: o João Luiz, tudo bem? Ainda está encarnado? Faz palestra ainda? Enquanto esse dia não chega, nós vamos atendendo os convites que nos são sempre apresentados com grande carinho e que nos permitem a possibilidade do estudo, da relembrança da literatura espírita, né? Da revisitação de alguns livros. Mas antes de adentrarmos ainda a palestra, mas já como parte dela, gostaria também de me utilizar de duas memórias afetivas ainda dentro aqui do Fé pela Razão. Uma delas se prende a uma palestra aqui da casa que eu havia sido convidado, estava marcado para comparecer, mas tive uma cólica renal com necessidade de internação à época e não pude comparecer, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque cumpridor dos deveres que procuro ser, ficar dentro do hospital, e eu pedia para o médico, para minha mãe, me levem, mesmo com esse choro, eu quero dar a palestra, né? Mas realmente não foi possível, porque as cólicas estavam recorrentes. E de uma outra feita, com um novo convite, tempos depois, eu peguei uma gripe muito forte e a voz estava rouquenha, né? E eu disse assim em casa: vou, porque eu não vou faltar mais lá no Fé pela Razão. E eu vim, né? Fossem as condições sanitárias que temos hoje no pós-Covid, nem viria, ou viria com máscara. Mas à época nós não tínhamos esses cuidados e eu vim. Fiz a palestra e dei o gás todo possível. E no final a pressão baixou, quase que eu desmaiei aqui na frente, né? Sendo atendido por um companheiro médico, mas eu já consegui levar a palestra até o final. Então eu nunca mais me esqueci desses episódios também aqui no Fé pela Razão. E uma outra memória afetiva, esta última desta noite, foi numa plenária em que durante o mês da codificação utilizou-se o formato de plenária. Nós víamos, fazíamos a apresentação do tema por 20 minutos e depois respondíamos às questões direcionadas pelo público, questões essas que eram feitas por escrito e eram aqui separadas por uma comissão aqui na frente. E eu me lembro então que
Fui respondendo as questões quando, de repente, a moça que aqui estava disse assim, olha, essa não é pergunta, é um recadinho. E ela disse, é um recadinho afetivo, é para o senhor. E eu olhei, estava escrito assim, pai, eu te amo. Um dos meus filhos estava presente, os meus filhos adotivos, e quando eu li, e olhei lá para trás, onde o Carlinhos está sentado, e ele olhou, me deu um tchau, né? O que eu agradeci com o meu sorriso e também dando um aceno. Tempos depois, aos 19 anos, ele desencarnou de forma trágica e, passado algum tempo da desencarnação dele, mais uma vez aqui estando no Fé pela Razão, fazendo a palestra, e ele não presente fisicamente mais, ao final da palestra, Rosana, esposa aqui do nosso querido Cirilo, me procurou antes do café, dizendo que uma pessoa, uma senhora que aqui estava, não poderia ficar para o café, mas que tinha um recadinho para mim e que ela precisava dar esse recado. Então, antes de ir para o café, eu me voltei ao final do salão e ela estava chorando em lágrimas e ela disse, durante a palestra, um jovem, moreno, alto, se apresentou do meu lado e disse, fala para ele que ele é o pai que eu sempre quis ter. E era o Israel. Então, esta casa tem me dado estas memórias afetivas que guardo com a profundidade do meu coração, no mais íntimo da alma. E por isso, Deus lhes pague. Para falar sobre o programa da reencarnação, que foi a sugestão da temática para o mês da codificação, para essa minha palestra, eu quero convidá-los a fazer um estudo doutrinário, rápido, breve, do livro Sublimação, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Este livro, Sublimação, de Dona Ivone do Amaral Pereira, tem 4 contos mediúnicos dela, e nós sabemos que a mediunidade dela era de transporte, ela era levada, vivia as cenas todas históricas daquilo que ela narra, acompanhada dos espíritos, né, que estavam acompanhando e direcionando, e depois ela retornava e passava para a escrita. Então, neste livro Sublimação, nesses 4 contos doutrinários ou mediúnicos, o segundo deles, chamado Amor Imortal, de Leon Tolstói, ela então faz uma narrativa muito interessante. Eu disse que de forma rápida, porque o conto tem muito mais detalhes e um detalhamento bastante interessante, que quem puder ler a obra, se tem em casa, ou se tem na biblioteca do centro, ou procurar na internet, tenho certeza que vai gostar muito, como de todos os livros dela. Mas esse conto então diz que ao final da chamada Grande Guerra, encontrava-se exilada na Inglaterra a doutora Natasha Anna Pavlovna, e que era estudiosa dos fenômenos chamados, à época, fenômenos supranormais da vida, fenômenos mediúnicos. E que ela havia convidado para uma tarde de chá, o texto diz uma chávena de chá, o conde Filipe Filipovich, que era um jornalista bastante conhecido àquela época. Ele apresentou-se diante dela para o tal convite, quando, em meio ao chá, ela disse que o convite tinha um objetivo, mais do que um momento prazeroso de uma amizade, mas tinha um objetivo definido. E ele então pergunta qual é. E ela então lhe diz que ela estava, já há algum tempo, mantendo contato com uma compatriota chamada Várvara Dmitrievna, que estava residindo no Brasil. E que Várvara Dmitrievna, do catre de dor da cama de um hospital, enviava correspondências para ela e de que,
numa das últimas correspondências, na verdade a última correspondência antes de chegar a notícia da desencarnação dela, de Várvara Dmitrievna, ela havia enviado um relatório, não só uma carta, uma missiva, mas um relatório acerca da própria vida. E de que esse seu encontro com ele, Conde Filipe Filipovich, tinha por objetivo de que ele lesse o tal relatório, em retornando para a sua casa, e depois transformasse este relatório numa história real, naturalmente, mas que fosse trabalhada por ele, jornalista que era, para conhecimento do público, e divulgando a imortalidade e a reencarnação. Ele hesitou e logo de pronto disse: não tenho capacidade para tal. Acredito que a senhora poderia encontrar uma outra pessoa que cumprisse essa tarefa. Mas ela insistiu. E mais uma vez insistiu. E ele não conseguiu resistir, diante, embora de forma educada, mas aquela sua insistência, não querendo ser deselegante, disse: eu vou para casa e vou ler o relatório. E vamos ver. Não prometo ainda que vá realizar a tarefa, mas eu prometo que lerei o relatório. Despediram-se e o Conde Filipe Filipovich retornou à sua casa. Diz o texto lá: entre os lilazeiros do jardim, ele então se postou a uma poltrona e passou a ler o tal relatório da vida de Várvara Dmitrievna, contada por ela mesma. Dizendo que desde criança havia sido educada num colégio interno e da Igreja Ortodoxa. Com o falecimento dos seus pais, o seu tutor, Stanislau Petrovich, a levou para este colégio. E ali ela foi educada. Mas que já na sua infância, ela mantinha contato com os chamados fantasmas, os espíritos, as almas do além, e que ela os reconhecia, porque eram os espíritos de seu pai e sua mãe, de suas tias Agáfia e Lisa, e de um outro espírito que dizia chamar-se Ivan Ivanovich, e que desde a primeira vez que ele apareceu, ele contou que em vida anterior ela havia cometido perjúrio do matrimônio, traindo-o, e ele, com isto, amargurado, havia se suicidado. Ao contar isso para as freiras, e ouvindo as colegas também esta sua história, corriam dela, fugiam, as freiras se persignavam, fazendo sinais da cruz pelos corredores, e muitas vezes ela foi obrigada, Várvara Dmitrievna, a permanecer diante do altar do Altíssimo, do Santíssimo, deitada de joelhos ou realmente deitada totalmente para fazer as suas orações, varando não só a noite, mas a madrugada até o amanhecer como penitência. Isso ganhou um fato maior no sentido de que as colegas, com medo dela, não queriam sentar-se perto. E na aula, ela então era separada por um biombo. Assistia às aulas separadas por um biombo. Mas agora até mesmo os professores também tinham, professoras, porque eram as freiras, tinham o medo dela, porque ela dizia: eles estão aqui. E a turma saía correndo da sala de aula. Chamaram então o seu tutor, Stanislau Petrovich, para que resolvesse a situação. E narraram tudo o que estava acontecendo. Stanislau Petrovich, de pronto, disse: eu acredito nela. E conversou com sua afilhada, dizendo, sua tutelada, de que ele também estudava esses fenômenos e ele tinha certeza de que ela estava vendo realmente sua mãe, seu pai, suas tias, e de que esse espírito
que narrava essa história, Ivan Ivanovitch, a respeito do perjúrio do matrimônio, da traição e do suicídio dele. Levou-a consigo para casa, retirou-a do colégio e, de modo com que ela também, além dos seus estudos, fizesse agora o estudo da doutrina espírita e a preparação, a educação daquele seu processo mediúnico. Ivan Ivanovitch, então, vendo-se com melhores condições, não só para a aproximação dela, mas para a realização de um trabalho, propôs: eu fui médico, tenho esse conhecimento, nós precisamos nos acertar diante da lei divina, das leis de nosso Pai, de justiça, de amor e de caridade. Eu proponho, então, que, baseado nos meus conhecimentos de medicina, você se coloque como médium, fazendo os receituários e atendendo aos pobres, necessitados e doentes. Todas as tardes aqui estaremos, nos consorciando pela lei do amor, do perdão, para que nós nos acertemos com a chamada contabilidade divina, que alguns autores chamam assim. Ela aceitou, Stanislau Petrovitch, seu tutor, também, e assim ficou acertado. Depois dos seus estudos, ao final da tarde, sentava-se Varvara Dmitrievna e ali permanecia sob os cuidados de Ivan Ivanovitch, atendendo os doentes. De alguma forma, reparando os danos do passado, reconciliando-se com aquele com o qual ela havia se desacertado outrora, se harmonizando com as leis do Criador. Mas chegou um dia em que, após as despedidas costumeiras dos espíritos que ali ficavam, inclusive da Ivan Ivanovitch, que se despediam após o trabalho, disse ele: hoje eu me despeço, mas nós não nos veremos mais, pelo menos por um tempo. Eu deverei reencarnar. Estava ela, à época, com 25 anos de idade. Ficou feliz num primeiro momento, porque se ele haveria de reencarnar, haveria uma possibilidade que eles se encontrassem, mas ele disse: já sei o que você está pensando, mas nós não nos reencontraremos fisicamente. Estarei reencarnando, estaremos separados pelos oceanos e não nos veremos nesta atual encarnação. Assim foi feito, despediu-se, Varvara chorou, sentiu muita falta de Ivan Ivanovitch, a quem ela agora realmente amava verdadeiramente, mas despediu-se dele e prosseguiu na sua caminhada. Quando estava para completar 50 anos de idade, os cartões de felicitações que ela estava recebendo, e muitos deles na língua do Esperanto, porque ela era esperantista, um deles chamou a atenção. Um cartão vindo da Varsóvia, na Polônia, com a assinatura de alguém que se chamava Fryderyk Kowalski. Nas palavras da felicitação a ela sentiu algo internamente, o coração se encheu de uma certa esperança e pensou: eu acho que é ele. Eu acho que Fryderyk Kowalski é Ivan Ivanovitch. E de forma que depois continuou a se corresponder, ele com 25 anos de idade, ela cinquentona, ele pediu uma foto, ela não mandou, mas conversava algumas coisas que se encaminhava para uma afetividade, e a ligação era tal de que muitas vezes a sua correspondência saía do Brasil, e antes de que lá chegasse na Varsóvia, ela já recebia um cartão, uma carta dele, praticamente respondendo coisas que ela havia perguntado naquela correspondência
que havia acabado de sair. E ela então pensou e pensava, ah, meu Deus, é ele, é ele. Nutriu aquele afeto pelas correspondências, mas lembrando-se do que Ivan Ivanovitch havia dito, de que eles não se encontrariam fisicamente naquela reencarnação. Ele, novamente médico, atendendo à Cruz Vermelha no período da guerra, e ela, durante um período do sono, é levada a visitar os campos de batalha, quando assiste uma bomba atingir em cheio a tenda da Cruz Vermelha. E todos ali desencarnaram coletivamente, inclusive ele, Frederic Kowalski. E ela então narra neste relatório de que para ela esse era o amor que agora seria o amor imortal, título do texto da novela mediúnica, e de que jamais se esqueceria do quanto a sua ação infeliz do passado, levando também ao suicídio, de alguma forma, a reencarnação teria como caminho de libertação, de perdão, de reconciliação, a concessão de uma nova oportunidade que haveriam de ter no futuro. O conde Felipe Filipovich terminou este relatório, que aqui contamos de forma breve, como dissemos, em lágrimas. E algo fez com que ele aceitasse a tarefa de realizar para o público a narrativa daquela história. Mas não queria fazer isto sem ter uma comprovação. Buscou alguns sensitivos, alguns médiuns, pediu durante essas reuniões mediúnicas que fosse chamado o espírito de Varvara Dmitrievna para comprovação, e após algumas tentativas, numa das noites, ela comparece. E o conde Felipe Filipovich então perguntou: tudo aquilo que está no seu relatório é real? E Ivan Ivanovitch era realmente Frederic Kowalski, numa nova reencarnação? E ela afirmativamente detalhou agora com mais nuances o caso e dizendo que realmente era real. E ele era Frederic Kowalski. Ela se pergunte a ele, ele também está aqui. Agora nós não nos separamos mais. E de repente o conde Felipe silenciou. E Varvara Dmitrievna, em espírito, através do médium, diz: pode perguntar o que o senhor quer perguntar. E ele então pergunta: mas houve o perjúrio do matrimônio, a traição, houve o suicídio dele, mas com quem ela o traiu? Onde está o outro para a formulação desse triângulo amoroso? E Varvara Dmitrievna responde: porque imagina o senhor fosse chamado a esta tarefa? Aqui se completa. Estamos Ivan Ivanovitch, eu e o senhor, para a vivência deste novo cenário da libertação de nós mesmos, da reconciliação das nossas almas e para que o amor realmente cubra a multidão dos nossos pecados. Elaboração da reencarnação, programa da reencarnação, aqui estamos nós. Há uma motivação, a cada reencarnação nossa há uma motivação principal. Naturalmente, de aprender, de nos instruirmos, de crescermos, de evoluirmos, de sermos felizes.
A motivação principal da própria evolução do espírito. Não viemos, como se costuma dizer, a passeio. Não viemos para brincar. Não viemos para uma colônia de férias. Viemos para a realização de uma jornada, que esperamos seja ela uma jornada vitoriosa, com passos firmes, resolutos. Não nos lembramos do cenário passado ou dos cenários passados. As nossas reencarnações anteriores, a bênção do esquecimento do passado. Que quando estamos para reencarnar, todo este material oculto no nosso inconsciente, gravado na nossa historiografia espiritual, mas que não nos permite o acesso direto destas nossas situações. Não fosse isso, estaríamos possivelmente nos vendo aqui, entre vítimas e algozes, algozes e vítimas. Antigos parceiros ou comparsas, antigos desafetos, inimigos ou amigos. E escondidos de alguma forma nesta nova roupagem, isso nos possibilita, nos convida ao acerto, reacerto, mas sem a lembrança de quem fomos, do que fizemos e daquilo que o outro fez. E embora tenhamos aquele filme Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado, na nossa reencarnação a gente imagina o que fez no verão, na primavera, no outono, no inverno, mas não temos a certeza. Mas pelas nossas tendências, pelos nossos pendores, pelos nossos costumes, pelas nossas reações impulsivas ou pelos nossos impulsos e pelos nossos instintos, nós acabamos por perceber e identificar que essas nossas mazelas, esses chamados pontos nevrálgicos, esses nós da alma ainda existentes em nós, se referem à maneira como nós conduzimos a nossa vida ou as nossas vidas anteriores e trazemos embutido em nós estas marcas, estes sinais, chamados por alguns autores de sulcos profundos, verdadeiros buracos existenciais ou cavernas profundas em verdadeiros labirintos existenciais. E que nós estamos com a reencarnação, cujo escopo é a evolução, o progresso, mas a autolibertação dos chamados condicionamentos atávicos ou dos nossos erros do passado. Para que consigamos reparar os danos, nos tornando hoje criaturas melhores e criaturas novas, tentando nos desvencilhar dos antigos erros e nos revestindo de uma nova roupagem, não só física, o corpo humano, mas de uma roupagem espiritual de alguém que agora, vendo melhor, percebendo melhor, enxergando melhor, ouvindo melhor, percebendo as coisas da vida e pelo princípio da própria imortalidade da reencarnação, faz melhores escolhas. Busca momentos mais oportunos para viver a vida. E não só para existir. Esta é uma expressão de Richard Simonetti. Algumas pessoas se submetem a existir, mas não vivem. Se submetem a existir porque cumprem um roteiro diário e prático de coisas. Fazem as mesmas coisas todos os dias que todos os seres humanos fazem para atender às suas necessidades primeiras ou primárias, necessidade de sobrevivência. Mas como espíritos imortais que somos, mais do que atender às necessidades chamadas horizontais, nós precisamos verticalizar as nossas intenções. Então a reencarnação nos chama, segundo Emmanuel, para a bênção do recomeço. Então a elaboração, o programa da reencarnação tem por objetivo principal a evolução, é uma nova oportunidade, como foi dada a Várvara Dmitrievna, a Ivan Ivanovitch, a Conde Filipe Filipovitch, e que nós também temos esta nova oportunidade, com novas chances, com novas possibilidades, através do crescimento, desenvolvimento, conhecimento, busca a transformação, a reforma íntima. Então são pilares básicos da estruturação de um processo reencarnatório,
que levará em conta, a partir de cada projeto reencarnatório, as condições de cada espírito, que somos nós. Condições emocionais, psicológicas, morais, evolutivas. Quem éramos nós antes de estarmos aqui hoje? Eu sempre penso o seguinte, que antes de reencarnar, talvez eu tenha pensado naquele momento assim que eles me disseram lá, é agora, está na sua vez. Eu talvez tenha pensado assim, será que dessa vez vai dar? Será que todos os convites que chegarem para o bem, para o trabalho, para uma trajetória de luz, irei aceitar? Ou vou querer mais uma vez deixar o tempo passar e a vida me levar? Deixa a vida me levar. Uma hora a felicidade chega. Deus é Pai, no fim tudo dá certo. Isso não é uma esperança. Na verdade é uma esperança, mas uma esperança ilusória. E nós queremos a esperança real, que se firma nesse propósito, nesse caminho libertador. Então, para a preparação da reencarnação, alguns fatores são avaliados dentro destas nossas condições morais, emocionais, psicológicas e evolutivas. Analisa-se também os nossos temperamentos. Os nossos temperamentos vêm das nossas próprias condições psíquicas e emocionais. E nós encontramos em meio ao mundo onde estamos, aqueles que têm temperamento colérico, irritadiço, nervoso, rancoroso, introvertido, extrovertido. Vou falar um outro temperamento da minha época, neurastênico. Fulano é neurastênico, tudo implica, tudo é nervoso. Somos diferentes uns dos outros. Mas somos colocados, e aí sim, colocados no meio familiar, numa vizinhança, numa relação social, onde encontraremos aqueles com os quais marcamos este reencontro diante dos desencontros de outrora, ou aqueles que serão novos amigos, novos parceiros ou novos inimigos, a depender das nossas escolhas e das nossas maneiras, mas que nos oferecerão oportunidades de nós trabalharmos aquilo que precisamos trabalhar. Então, o Cirilo já me ouviu falar isso, o José também, um companheiro de cachoeira, veio comigo, meu meio de transporte, veio dirigindo. Mamãe fala assim, você já passou dos 60, não dá para ficar pegando carro sozinho, pegando a estrada, tem sempre que levar alguém. Então, a gente está sempre trazendo alguém e é muito bom que a gente converse. Mas nós chegamos a um ponto em que nós precisamos trabalhar essas nossas características. E a reencarnação tem por objetivo isso. Então, o meio onde nós reencarnaremos, naquele grupo familiar, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, com aqueles avós, com aqueles tios, com aqueles primos, que nos darão sustentação para uma nova formação ou uma nova formulação dos nossos ideais e dos nossos conceitos. Eu, de vez em quando, lembro aqui de algumas conversas do meu avô, de coisas que meu avô contava, de falas dele. Um avô paterno, muito sério. Durante a encarnação dele, eu nunca o beijei e praticamente nunca o abracei. Ele se permitia e nos permitia cumprimento pela mão. Nunca nos abraçou. Já o avô materno, beijoqueiro. Beijava a mão, beijava o rosto e tinha que ser 3 vezes. E se encontrasse na rua, bençavô, e tinha que falar o nome, bençavolage, e beijar a mão, e beijar o rosto, e beijar a testa. E a gente dava tchau. A gente virava a cidade, encontrava de novo, bençavolage. Tinha que dar quantas vezes encontrasse. O outro maravilhoso também, não falamos mal dele, não é isso? Era o jeito. Então sentimos tanto que era um avô beijoqueiro, quanto aquele que era um pouco mais sério. Esse mais sério me ensinou um dia, cheguei da escola, estava com 14 anos, e disse, olha, arrumei um serviço para você. Eu falei, vovô, tem um rapaz aqui, um senhor que vai mexer no forro aqui de casa, e ele precisa de ajudante, é você. Vovô, não sei nada mexer com forro. Pois é, tem que aprender. Vou pegar o caderninho, seu primeiro dia é amanhã, já está anotado. E você vai receber. E me colocou como
auxiliar do seu Nico. E fui aprender com o seu Nico questão do forro que o vovô queria que eu aprendesse. E ganhei o dinheirinho que ele me pagava dentro das minhas possibilidades e da minha condição de serviço. Foi quem me ensinou a comer jiló. Não gosto, vô, come. Não gosto, vô, prova. Ele estava com um prato de jiló. Eu comi umzinho, me amargo. Falei, já provei, vô, não gostei. Ele, come mais, vai comer todo o prato. Hoje eu sou amante de jiló. Gosto no churrasco. Enfim, a vida vai nos colocando diante de parceiros, amigos, vovô, vovó, uma tia, um irmão, um vizinho, alguém que nos trará condições de um novo aprendizado. E assim prosseguimos pela vida toda. Então, antes da reencarnação, todas essas condições, cujo universo sempre agirá em nosso favor, porque o universo está representado nas leis de amor de nosso Pai, que quer o nosso bem, que quer a nossa vitória e que quer a nossa felicidade. E as condições estão aí. E o sol, como se costuma dizer, nasce para todos. Mas vai ter dia de sol, vai ter dia de chuva. Vai ter momento de tristeza, vai ter momento de alegria. O que nós fazemos com esses momentos de tristeza e de alegria é que nos diferenciam uns dos outros e que vão apresentar as diferenças do nosso próximo processo reencarnatório. Quem aprendeu algumas coisas aqui, às vezes deixou de aprender ali. Então vai voltar para ter que aprender aquilo lá. A questão é que nem sempre dá para reencarnar logo. Segundo Alquindas de Oliveira, num seu texto, numa crônica, e que ele intitulou Esta é a Nossa Melhor Reencarnação, é um texto belíssimo, uma crônica muito boa de Alquindas de Oliveira, jornalista, escritor espírita. Mas quando eu li o texto, intitulado Esta é a Nossa Melhor Reencarnação, gostei demais do texto, mas o título já me incomodou de alguma forma, no sentido positivo, mexeu comigo, e eu fiquei pensando, esta é a minha melhor reencarnação? Eu não lembro das outras. Não sei das que eu vou ter. E por que essa é a melhor reencarnação? Porque é a que eu estou vivendo. Ninguém tasca que eu vi primeiro. Essa é a reencarnação que eu estou vivendo. Então nós precisamos, neste processo da elaboração da reencarnação, e essa com certeza foram as nossas expectativas diante da nossa vinda, você vai reencarnar em Caçapava. Você vai reencarnar em Cachoeira Paulista. Você vai reencarnar em tal outra cidade e vão nos apresentando as condições. Agora, todo o roteiro a gente não sabe, porque nós temos o livre-arbítrio, então temos o conhecimento e são feitas as tratativas das provas, pelo menos as chamadas mais importantes, pelas quais nós passaremos, a natureza, isso o livro dos Espíritos diz, a natureza das provas é do nosso conhecimento antes de reencarnarmos. A natureza das provas. Mas ainda assim, muitas das provas pelas quais nós tenhamos que passar, dependendo da maneira como conduzimos os nossos passos, elas podem se alargar, num sentido até negativo de sofrimento, ou não negativo, a gente considera que é negativo, que é o sofrimento, de luta, ou pode até ser diminuído por aquilo que nós já fizemos diante do próprio caminhar. Você teria que viver isto, mas foi assim, só desse tamanho, pela bênção divina, pela misericórdia do Pai e pelos trabalhos já realizados. A gente vai tendo o que poderíamos chamar de vantagens, mas na verdade são vantagens concedidas diante da demonstração de um trabalho. Então a reencarnação vista por muitos como pagamento de pecado, de erro, como acerto de conta, tudo bem, faz parte a prova e a expiação, mas é bênção do recomeço. E o detalhamento desse processo reencarnatório está a depender das nossas necessidades. E nós vemos espíritos que reencarnam com um corpinho
físico doente, débil, diante de situações de outrora, mas de necessidades para o momento, da limitação desse espírito para que não se perca naquilo que foi o motivo de seu fracasso outrora. Por isso que dizem as Escrituras, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Onde que eu fui parar? Olha com quem que eu moro. Meu Deus do céu. Então as nossas, ou muitas das nossas expressões, elas não correspondem dentro de um processo doutrinário verdadeiramente do nosso amor a Deus e do nosso louvor a Ele, da nossa gratidão ao Pai pela vida que nos deu, pela maneira como nos encontramos, pela consciência que já temos. Jung tem uma expressão em que Joana de Ângeles cita no livro O Homem Integral, que a existência só é real quando é consciente para alguém. A existência só é real quando é consciente para alguém. Ou seja, nós temos que ter consciência de quem somos, do que estamos fazendo, como estamos tratando a nossa reencarnação. Então aquela ideia, estamos aqui para sofrer, para pagar os nossos pecados, fazer o quê? A gente tem que aguentar, Deus é Pai, Ele vai entender. Sim, nós estamos aqui para sermos felizes. Se convidado vai, é outra expressão evangélica, está lá no Evangelho. Se convidado vai. Mas para que nós estamos sendo convidados? A escolha do convite, de atender ao convite, essa escolha é nossa. Onde estamos colocando os nossos pés? Que lugares estamos adentrando? Como estamos nos posicionando? Como estamos reagindo? José, vou utilizar você de exemplo agora, meu querido, de um exemplo de positividade para todos nós. Mas a gente estava vindo de carro, agora, de Cachoeira para cá, e ele dirigindo, ele me disse assim, tem um que está atrás e me apertando, piscando. Eu falei, aí? Ele disse, se fosse no outro tempo. Foi a resposta dele para mim, se fosse no outro tempo. Mas depois que entrei no centro, depois que participei das reuniões mediúnicas, depois que estudei a doutrina, falei, é bom a gente lembrar que a gente está indo para a palestra. Isso muda. Muda. Lembrou-se de um tempo anterior. Ou a gente não dava o espaço, fica, agora que eu vou segurar. É para pisar no vento, agora que eu vou frear. E vai freando. E não deixa o outro passar. E quando deixa passar, retornando para a direita, diz, vai com Deus. Mas esse vai com Deus tem um peso, não é vai com Deus, é Deus te carregue, Deus te leve. Então vejamos que a reencarnação, escopo principal, vitória, felicidade, libertação consciencial, progresso, evolução. Os caracteres pessoais, íntimos, intrapessoais de cada um de nós são avaliados nesses processos encarnatórios. Estaremos junto daqueles, nas nossas relações interpessoais, que têm outros caracteres que podem nos ajudar ou podem nos forçar no momento provacional. Fulano é um teste para mim. Meu Deus. Não sei o que eu fiz para Deus. Eu terminei um seminário, então quanto tempo passa, meus queridos? Meu Deus, eu ia falar até meia-noite, não vai dar. Eu terminei um seminário sobre família. E falando do amor em família, das nossas tratativas, com o outro, com o pai, com a mãe, com o reacerto, a reconciliação, o trabalho do afeto. Fiz um trabalho, graças a Deus, baseado na doutrina espírita. Quando terminamos o seminário, na hora de sair, as pessoas saindo, eu também, escutei duas senhoras à minha frente, não viram que eu estava logo atrás, e uma confidenciou para a outra, não, é tudo muito bonito, que o orador falou, e é verdade mesmo, mas não é que ele não mora com o pessoal lá de casa. É bonito aqui, mas ele não mora com o pessoal lá de casa, se ele morasse, ele ia ver. Então, muitos de nós passamos variadas situações com o pessoal de casa, com o pessoal da vizinhança, no local do trabalho, com o chefe, com o subalterno, com as pessoas do nosso dia a dia, da nossa convivência mais estreita,
e hoje com relacionamento inclusive virtual das redes sociais. Mas nada disso importa mais do que nós devemos nos importar, que a nossa reação ou a nossa manifestação mediante aquilo que recebemos da vida como estímulo. O estímulo é um fator externo, a motivação é um fator interno. O que importa na nossa reencarnação é estado de motivação. O que tenho feito com os estímulos que tenho recebido? Porque é isto, segundo os Espíritos, que nos darão de retorno ao plano espiritual o grau de culpabilidade ou não dos nossos atos, mediante a consciência ou inconsciência, maturidade ou imaturidade, conhecimento ou ignorância que temos acerca daquilo que hoje já nos traz esse conhecimento a respeito da imortalidade e da reencarnação. Então tenhamos como pano de fundo o Amor Imortal de Leon Tolstói e do Onivone do Amaral Pereira no livro Sublimação. A história de Varvara de Trevna, de Ivan Ivanovitch e Conde Filipe Filipovich. Tenhamos como processo principal desta palestra, na elaboração da reencarnação, a bênção do recomeço. A nova oportunidade que nos concede novas possibilidades de crescimento, de trabalho, de evolução, de reacerto, de ressignificação de nós mesmos. Saiamos daqui certos de que cada momento, cada instante vivido tem uma importância valiosíssima, até porque o tempo que nos é concedido por Deus da presente reencarnação, entre berço e túmulo, quando a gente aqui chega e nunca sabe quando vai, mas enquanto nós aqui estamos, precisamos aproveitar deste momento. E nos lembramos aqui de uma mensagem de Emmanuel no livro Caridade, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier, o médium, capítulo Talento Esquecido, diz Emmanuel, o talento que não podemos esquecer e que quase sempre é esquecido, chama-se oportunidade. E no mesmo texto ele diz, e o recurso mais valioso que temos para aproveitar a oportunidade chama-se tempo. No tempo desta consciência, aproveitemos as oportunidades que Deus nos tem concedido para refazer as nossas antigas relações de desequilíbrio e desalinho em histórias de amor imortal, reacertando-nos conosco mesmo e reacertando-nos com os nossos irmãos do caminho, enquanto estamos na caminhada com eles. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza mostrando sua beleza que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia, a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora de alguém que foi-se embora para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas no caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás os seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, 2 rubis da lealdade, guardados pela saudade no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas, cultivadas nas grandes minas, no mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei, no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas, de tanto que sofridas, levadas ao desalento no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro, neste tempo do futuro, são instrumentos plangentes, tocados em harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acaricio, mãos que toco com fervor, lindas harpas da bondade, hão de chegar aos espaços celestes, em nome do Pai,
E assim, tenho agradecido ao amigo e divino Pai pela oportunidade, permitindo o reencontro de sublime afinidade que até me faz chorar. E aos céus canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que muito amei, meu filho, meu doce amor. Por isso, Conde Felipe, o senhor foi chamado a esta tarefa. Muita paz. Obrigado. Obrigado.